Olá, estamos aqui essa semana mais uma vez para postar um vídeo para vocês relacionado à saúde. O tema escolhido de hoje foi intestino. Gente, quem é paciente meu, eu acho que até muitos desses vídeos a gente vem batendo muito na tecla do funcionamento e do que atrapalha o meu intestino. E vocês imaginam por quê? Hoje o nosso intestino é considerado o nosso segundo cérebro. Então, quando a gente vai conversar sobre doenças ou qualquer coisa que acomete o nosso funcionamento cerebral, nós damos uma grande importância. Mas a maioria das pessoas não dá importância para o intestino. A maioria das pessoas tem intestino que não funciona direito, tem constipação, prisão de ventre, tem hábito intestinal desregulado, com vários períodos de diarreia na semana, ou às vezes muita formação de gás e má digestão e não sabe o malefício que está causando para a sua própria saúde. E eu queria mais uma vez estar aqui explicando para vocês como que esses malefícios começam e como é que a gente pode tentar minimizá-los. Bom, o que acontece com o nosso intestino é o seguinte: nós nos alimentamos, mas não necessariamente a gente é o que a gente come. Na verdade, eu costumo dizer que a gente é o que a gente absorve. Então, eu posso ser uma pessoa que até me alimento bem, como muitas vitaminas, alimentos ricos em minerais e em fibras, mas o meu estômago não digere inicialmente bem o alimento. Sibeli, por que o meu estômago não estaria digerindo bem o alimento? Por inúmeros motivos. Vamos falar num deles que é muito comum, por ausência ou diminuição de enzimas digestivas. As nossas enzimas digestivas, para serem liberadas e atuarem, elas têm que ter um pH de acidez ótimo no estômago, elas têm que ter a presença de ácido clorídrico e por isso tem hábitos que alteram muito isso. Vou falar de um hábito deles que é muito comum, ingestão de água durante a refeição. Então, se eu me alimento e eu preciso do ácido clorídrico e daquela concentração de enzima para digerir, ou seja, quebrar o alimento para ele ir para a segunda fase, que é a absorção, se eu não produzir muito ácido clorídrico ou se eu diluir o ácido clorídrico, eu vou digerir bem esse alimento? É claro que não. Então, beber líquido durante a refeição atrapalha e muito a digestão do alimento. Uma outra substância muito usada hoje em dia são os bloqueadores de bombas de próton, também conhecidos como omeprazol, lansoprazol, rabeprazol. E esse tipo de substância altera o pH do meu estômago. Geralmente quem toma isso tem uma sensação de acidez, toma o omeprazol e melhora, porque leva o pH do estômago lá para cima, por volta de 9. Só que as enzimas só trabalham com pH em torno de 4, às vezes 2. Então, nesse pH que determina a acidez do meu estômago, as enzimas não vão trabalhar. Por isso, saiu um estudo recente falando que essas substâncias, omeprazol ou substâncias similares, vão aumentar câncer de intestino e às vezes podem aumentar quadros neurológicos como demência. Então isso tudo é muito sério. Mas enfim, se eu tenho uma boa digestão, eu tenho que ter uma boa absorção. Quando chega no meu intestino, aquilo que foi digerido vai ser absorvido. Ah, Sibeli, mas eu era uma pessoa que eu comia muito errado, eu já tive muito peso no passado, já fui acima do peso, comia muito açúcar refinado. Provavelmente você desenvolveu uma situação hoje descoberta e muito comum, chamada desbiose intestinal. O que é isso? É quando a gente altera a presença das bactérias no nosso intestino. A gente muda aquela situação comensal, simbiótica que todos nós temos, que é a convivência de bactérias que nos protege com bactérias que nos ofendem, que nos causam mal. E depois de alto consumo desses refinados, essa situação ela muda completamente. E a gente vai ter uma priorização de bactérias ditas do mal. Hoje isso já é tão estudado que já existem pesquisas falando de transplante fecal entre pessoas obesas e pessoas magras, onde retiramos as fezes das pessoas obesas, inoculamos na pessoa magra e aquela pessoa magra que continuou com o mesmo estilo de vida, ela começou a engordar. Olha a importância relacionada ao peso e à inflamação do meu intestino que tem essa particularidade de convivência de bactérias no intestino. E é a alimentação um dos maiores fatores que promove a disfunção disso. E às vezes é a alimentação e a adequação dessa flora que vai fazer com que tudo volte ao normal. Então às vezes nós temos que fazer mão de uso de prebióticos, que são substâncias que alimentam a flora boa. Vou dar exemplo de um prebiótico para vocês, a massa da banana verde. A massa da banana verde possui uma substância chamada inulina e que ajuda muito com que essa flora protetora aumente.
Ok. E essa flora protetora, como é que eu posso aumentá-la? Às vezes realmente a gente vai ter que lançar a mão de suplementar alguns tipos de lactobacilos, bifidobactérios, mas hoje já tem no mercado algumas substâncias que podem aumentar isso de uma forma natural. Uma delas é o kefir e outras é o kombucha. Uma vez eu postei no Stories como é que a gente consegue fazer o kombucha. Não acha para comprar, mas assim a gente pode ganhar de outras pessoas. Bom, gente, o que eu queria dizer para vocês é que 80% da defesa do nosso corpo está no intestino. Então, se eu estou com isso tudo desregulado, o meu sistema de defesa está focado nele. E quando eu pego uma gripe, um chikungunya, qualquer outra virose, o meu sistema de defesa vai reagir adequadamente? Por isso que eu insisto com os meus pacientes que tiveram essas viroses, esses chikungunhas e essas dengues e que não foram autolimitadas, porque esse processo é assim. Eu pego o vírus e eu adoeço. O meu sistema imunológico reage. Em 3, 4 dias eu tenho que estar melhorando. Mas tem gente que está com uma doença relacionada ao chikungunya, principalmente articular, há mais de 8 semanas. Isso quer dizer que o quê? Que o corpo está com a inflamação toda desregulada e desmodulada. E a grande causa disso, volto a falar, é o intestino. Então vamos dar muita importância ao intestino, vamos tentar não beber água durante as refeições, vamos tentar às vezes beber um chá de alecrim, que é uma coisa que aumenta e melhora muito a digestão, e vamos tentar ter mais cuidado com o nosso funcionamento intestinal. Tem gente que sabe que tem que comer fibra, que tem que beber 2, 3 litros de água por dia e não bebe simplesmente porque não dá importância a esse órgão vital. Um grande abraço e até o próximo vídeo.